de frente hoje com um cara muito louco, um músico talentoso, um dos líderes da revolução do rock brasileiro dos anos 80. Lobão é carioca de nascimento, mas vem de uma família de holandeses, por isso tem um daqueles sobrenomes que só os holandeses sabem pronunciar. Eu vou tentar. João Luiz Württemberg. Tá certo? Bacana, ficou Filho, chique. Lobão resolveu contar tudo e lançou este livro, 50 anos a 1000. 591 páginas, ó só, com a saga de sua vida, que ele mesmo chama de história de amor louca, insólita, humana, demasiadamente humana, imprevisível e improvável, mas bem real. Ô Lobão, essas palavras estão na contracapa do livro, você prossegue dizendo, abre aspas, é uma história cheia de vida, de intensidade, de revelações, e fecha aspas, e essas coisas não acontecem por acaso. O que te levou a escrever? Mais do que isso, o que te fez publicar o livro? Bom, eu já tinha pensado em escrever livros, não somente com biografia. Desde criança eu queria escrever romances. Eu sempre li muito, sempre escrevi muito. E também na época do evento da cadeia, em 87, não faltou proposta para escreve, memórias de cárcere, aquela coisa toda, mas eu estava muito revoltado. E eu também falei assim, não, eu achei que eu estava preparado para falar, não tinha distanciamento necessário para falar sobre aquela coisa recente e insólita que eu vivi toda. Mas eu pensei, cá com meus botões, eu falei assim, eu vou escrever sobre isso, mas eu vou ter que dar um tempo, até que eu tenha a maturidade de me deparar, não só com isso, mas com todos os acontecimentos da minha vida. E eu acho que eu só consegui ter isso agora. Você sabe que eu queria te dizer isso. Você sabe que a maturidade te embelezou, inclusive, que eu sinto em você. Você amadureceu, né? Eu amadureci. Eu acho que eu sou uma pessoa melhor agora, sabe? Eu acho que, inclusive, quando eu era pequeno, também eu penso assim, pô, o destino do feio, se for bem resolvido, um dia será um pouco mais bonito do que sempre foi, né? Não, nem tô falando em beleza, eu tô dizendo não, mas que eu sinto que você está falando é isso perdeu mesmo. uns ritos faciais, não é isso? Não, e de revolta. Eu mesmo me via em fotos de determinadas épocas, eu estava dominada por um ódio, um ressentimento, uma revolta que eu estava me sentindo. Realmente foi uma situação surreal que aconteceu comigo. E foi um teste de sobrevivência mesmo, em relação, emocional, porque eu vivia com um advogado do lado, com habeas corpus lá lavrado, e eu tinha, o governo federal lançou uma liminar que dava plenos poderes para qualquer polícia me prender sem nenhum mandado de busca e apreensão. Então eu era preso em qualquer lugar, por qualquer coisa. Os shows eram todos cancelados, ou juizados menores, ou a Polícia Federal ia lá e fechava a luz, quebravam tudo, milhões, milhares de dólares de prejuízo. Então aquilo, eu acabei 4 anos por aí, 4 anos sendo perseguido, 132 processos. Né? É uma história. Você escreveu, é verdade que você escreveu 900 páginas e aí editaram para 600, é isso? Na verdade, eu é que editei. Ah, foi você mesmo? Eu editei, o editor é uma gracinha depois, coisas assim, né? Porque o Cazuza fala né? E aí eu boto ele falando com TH. Eu vi. Tem certas nomenclaturas que eu falei assim, olha, eu gostaria de preservar isso, porque dá uma realidade, dá uma coisa mais próxima, né? E aí eu acabei editando o livro, tirei um monte de coisas. Mas as 300 páginas, as 300 outras páginas de histórias suas, você guardou e vai usar ou não? Eu acho que algumas coisas eu vou usar. Outras, porque eu também falei muito com o departamento jurídico, eu tive que medir todas as palavras e abordar os assuntos da maneira mais hábeis possíveis que eu tinha. Por isso que... Hábeis? Hábeis, porque na verdade é o seguinte... Você chama este livro de um hábil. livro hábil? Eu acho, sim. God. Gabi, eu acho sim, porque eu consegui isso, eu verifiquei, que ele não é um livro ressentido. E se eu colocasse... Não é um livro ressentido, vou te dizer mais. Posso? Eu acho que é eu não sei dizer... O que foi isto? Foi uma necessidade, uma catarse sua? Eu nunca vi uma memória tão prodigiosa na minha vida. Nunca vi. São as drogas. Pois é, mas eu achei que com as drogas você, ao contrário, ficaria prejudicado. Não, mas é que, na verdade, eu não tomei tantas drogas assim. Inclusive, minha formação,
Por isso que eu quis, as pessoas falam, pô, você se prendeu muito na infância, mas o contraste, o tamanho da minha infância com o que aconteceu. Eu era um cara totalmente careta, então eu não tomei drogas pesadas até meus 22 anos, vamos supor, sabe? Bom, você diria que a sua primeira droga foi a cortisona que você teve que tomar por causa da nefrose que você teve? É, isso é uma coisa que eu pouco me lembro, porque eu tinha 1 ano e 10 meses, 2 anos, mas eu fiquei com esses fantasmas dessa doença até os 12. E minha mãe recebeu os louros do Dr. Rinaldo Delamare, que me tratou, e ele dizia para mim, olha, você nasceu 2 vezes, a tua mãe te pariu 2 vezes porque ela era super determinada, diligente, super disciplinada, os remédios eram em horários quebrados, né? 8 e 10, 7, essas coisas, ela fazia tudo. E segundo eles, eu fui salvo por um milagre. Ô, Lobão, sabe outra coisa que me impressiona na sua história? Você teve muitos heróis. Ah, é. Você teve muitos heróis. Muitos referenciais, assim. E heróis. Seu avô. Minha avó. A sua avó. Seu pai, de alguma maneira, por um bom período. Era uma relação muito ambígua, mas eu ficava sempre muito admirado com ele, né? Porque eu achava assim, pô, esse cara é muito genial e ele tinha uma distância muito grande comigo. Mas eu gostava muito dele, quer dizer, admirava muito ele, né? Mas tem uma cena terrível também na sua história. Tem, você arrebenta o violão, você deu uma surra no seu pai, derrubou ele escada abaixo, arrebentou um violão na cabeça dele. Como é que você supera uma coisa dessa? Eu fiquei imaginando você fuçando nessas memórias. O que foi isso para você? O que foi mexer nesse caldeirão todo? Olha, eu vou te dizer uma coisa que você vai poder ficar chocada, mas eu fiquei aliviadíssima quando eu descarreguei aquela. Tenho certeza. É porque eu era tão assim. Boa, eu me sentia tão injustiçado e as pessoas brincavam com a minha educação, sabe? E eu me sentia assim um aparelho elétrico doméstico que fui tratado totalmente mimado e sem a menor estrutura para sair no mundo. E na hora que eu saí, ninguém queria me jogar como se eu fosse uma coisa descartável, né? E engraçado, esse episódio eu narrei com o maior prazer. A surra no seu pai? E sempre quando eu lembrava isso, sempre lembrei assim, aí eu virei um homem. Eu acho que se eu não fizesse isso, eu ia ver aquela bichinha afeminada e nunca mais ia resolver, porque minha mãe era aquela figura materna, assim, uma sombra enorme, sabe? Se eu não tivesse botado literalmente o pau na mesa ali, eu acho que não ia rolar. Sua mãe era, além do mais, ela tinha um amor quase incestuoso com você, não era? Eu acho que na parte deles eram caçulas, né? Eu deixo isso bem claro no livro, porque isso interferiu muito. Eles tiveram uma educação muito pré-guerra, né? Meus avós poderiam ser meus bisavós, né? Então, eu acho que eles tiveram uma educação super conservadora. Então, pegaram aquela coisa dos anos 60, e Beatles, e pessoas da idade deles já curtiam os Beatles, mas eles eram jovens, mas eram completamente refratários a isso, né? Mas você perguntou uma outra coisa, que não era exatamente isso. Acho né? que estava falando de heróis lá para trás. Sobre ela ser uma pessoa incestuosa, você falou isso. Então, eu acho que esse tipo de relação, ela me colocava como... Eu era, por exemplo, o confidente dela. Então, ela fazia confidências dos amores platônicos que ela tinha na vida. E eu me sentia meio enfermeiro. Eu ficava assim, pô... Tem aquela cena mesmo, dela te levando, conhecer o namorado novo. Aquilo foi patético. Que deve ter sido, e você descreve aquilo, me dá uma tristeza você caminhando depois pela rua no dia de Natal. Um vendaval, né? 80 que quilômetros. A mãe do namorado novo dela foi horrível, desaprovou-a. E ela tinha acabado, ela viveu uma vida inteira casada, né? 18 anos de casada. E eu mesmo, eu pensava assim, um casal perfeito. Então, meu pai acabou se revelando um garanhão, né? E aí ela quando se separou, ela não tinha menor. E eu também teve uma culpa, assim, dela decidiu trabalhar. E aí esse foi um mote para a separação, né? Então ela ficou mais bonita, ela virou professora super querida no Brasas. E tinha os alunos, ela era super carismática, né? Mas ela não tinha nenhum aparato emocional. E ela era maníaca depressiva, ela né? Era desequilibrada muito, mesmo. Muito. E ela era muito genial também. Ela cometeu com você a maior das crueldades, né? Acho que... Mesmo não sabendo, né? Mesmo não sabendo, isso que eu ia dizer. Evidentemente provocado por aquela loucura dela, ela culpa você, quando você tem 23 anos, ela deixa isso por escrito,
que a morte dela era por sua causa, não é isso? Quer dizer, quando ela ameaçava se matar e ela morre do coração. É verdade. Não, eu sabia que isso ia acontecer. Como é que você sobreviveu a isso, Foi Lobão? duro, foi duro. Foi duro e você disfarçou a vida inteira Eu engavetei. com um tipo de ironia, cinismo, que sempre me deu a impressão de que partia de alguém que, desde a mais tenra infância, era Um cara... E você não era, você era um menino muito tímido. Super tímido, né? Eu não tinha contato com o mundo exterior. Eu vivia no estufa. Eu não podia fazer nada, eu não podia sair. Ela interferia, eu ia brincar com os garotos na rua. Você não pode brincar com isso. Tem uma história que eu tirei, que eu comprei um carrinho de um francês da rua, um pouco mais velho do que eu, era super pele na rua, né? E ele ia para a França, ele fez um bazarzinho na casa dele, eu pedi para minha avó a mesada, peguei e comprei. Ele estava lá brincando, um foguete, não sei o quê. Aí minha mãe chega em casa, que presente que brinquedo é esse? Eu falei, comprei do Patrick. Né? Aquele mau elemento deve ter lhe explorado. Quanto você pagou? Eu falei, paguei minha mesada da vovó. Vai devolver. Imagina, eu falei assim, não, eu não posso devolver, eu vou levar surra por mês inteiro, né? E aí teve que chamar meu pai me amarrou como se fosse um cinto. E subiu 4 andares para eu devolver o negócio. E eu ficava muito exposto, né? Porque as pessoas achavam que eu era otário. Por isso, né? De alguma maneira, ou a coisa era... Era o contrário. Minha mãe começou a competir com a minha irmã. E ela foi muito preterida. Por isso, quando ela fez aquela carta, eu achei que, tá bom, pelo menos ela, depois da morte dela, deu alguma atenção para minha irmã, porque sempre foi uma coisa que eu ficava muito sem jeito. Que você diz no livro. Ô, Lobão, você perdoou seus pais depois de escrever esse livro? Foi aí Perdoei. Que você perdoou os dois? Ou essa é uma coisa que você já tinha resolvido antes? Eu não sei porquê, eu acho que você foi escrevendo porque eu nunca vi alguém se lembrar de detalhes tão pequenos de nós dois como você nesse livro. Eu fiquei muito impressionado. A versão de 900 páginas, então, era proustiano, né? Eu detalhava os quartos, mesas cabeceiras, tudo. Agora, que maravilha, quer dizer, você já escrevia, você já compõe maravilhosamente e agora você comprovou, e espero que para si mesmo, inclusive, que você pode ser, ou é um tremendo escritor. Pô, legal, Gabi. Eu adoro escrever mesmo, e eu quero escrever ficção também, sabe? Eu nunca pensei que eu ia ter barra para escrever uma biografia, que eu sempre ia partir para contos, que eu adoro Borges, ou um romance mesmo. Mas, se bem que eu escrevi minha biografia, foi tão agradável que eu me tratei muito distanciadamente. Eu era um personagem suscetível a meus caprichos de escritor, né? Então... Você está dizendo que você eventualmente fantasiou? Não, eu não fantasiei, mas eu fiz questão de expor as minhas falhas de conduta, minhas fraquezas, assim, com bastante naturalidade, sem ficar com muitos pruridos, não. Eu fico sempre imaginando se a gente, quando vai escrever as próprias memórias, se não, muito humanamente, não reinventa essa história. Mas sempre acontece. Eu acho que não é? Você tem a sua versão. Eu mesmo deixo bem claro isso no livro. Essa é a versão do que eu entendo pela minha vida, sabe? E mesmo assim, como eu falei na tua dedicatória, é um trailer, porque... Eu poderia ter escrito um livro, eu poderia indefinidamente estar escrevendo esse livro, porque tem muitas coisas, infinitas coisas que não estão aí. Olha, para encerrar esse assunto morte, e me parece também que o assunto morte permeia muito, ou permeou pelo menos o seu pensamento, a sua vida. Sua mãe morre, quer dizer, ela morre do coração, mas o tempo inteiro, ela não tomou o remédio que ela precisava. Ela fez uma performance. Fez uma performance, não tomou o remédio, então ela pode, eventualmente, você pode considerar suicídio ou não. Eu só considero porque ela deixou uma carta, né? E ficou falando durante a sala de aula dela. E falou na sala de aula, que a culpa era sua. Imagina, quando eu entrei no cemitério, os alunos dela estavam me olhando assim, matricida, né? Uma coisa esquisitíssima. Seu pai vem a se matar muitos anos depois. Foi em 2004, no dia do índio. E foi... você associaria uma coisa a outra? Não. Eu associaria, o que eu acabei tirando daí, é que, na verdade, eu também, no dia do meu aniversário do ano anterior ao suicídio, em outubro,
eu estava me aproximando dele, aí fui lá na casa dele, em Campo Grande, que ele estava... E foi uma chuva, foi um desastre, ele estava namorando uma putinha, e a putinha começou a dar em cima de mim. A situação rodriguiana, entendeu? Eu não botei aí. E aí, ele, no meu aniversário, eu tinha convidado ele para ir para Petrópolis, com meu irmão, com ele. E a menina lá com a avó, uma situação surreal, minha mulher lá. Eu falei, pô, pai, qual é? Eu tinha avisado para você que não ia rolar isso aí, não sei o que, a gente brigou pra caramba. E brigamos mesmo, brigamos feio. E eu querendo sair da casa dele sem carro, porque o meu carro bateu na porta da casa dele, na hora que eu estava chegando, no meio de uma chuva. E aí ficou uma situação, falei, pô, pai, pô, me ajuda aí, ele é um bom mecânico, e a casa dele é cheia de mecânico. Ele falou, se vira aí, me chama um reboque. Falei, pô, que sacanagem, e não sei o quê. A gente teve uma dificuldade enorme de sair de lá. E aí eu passei, meu irmão, como ele ficou ilhado, eu fui tirar uma soneca depois do almoço. O seu irmão do seu pai com a Cecília, com a outra mulher que ele dele. teve. Ah. E aí, quando eu acordo, ele arranjou o táxi, tipo 7 horas da noite. Ainda consegui ver meu pai, ainda, assim, abrir a porta, meu pai ainda estava muito inchado. Ele nunca tinha bebido na vida dele, mas ele começou a beber vinho, ele bebia Liebfraumilk. Aquele vinho branco, e alemão. E tinha que ser brasileiro. Brasileiro, bem doce. Ele era cheio de manias. Não comia carne, tinha que ser assim, tinha que ser assado. E aí eu senti, aí eu escrevi uma carta para ele, e eu tive a nítida sensação que eu não ia ver mais ele, sabe? E não viu mais? Eu ainda vi, foi naquele episódio do final dele, que ele estava na enfermaria e tudo mais, ele apertou a minha mão, essas coisas todas, mas foi ali que eu nunca mais eu falei com ele, né? Nós estamos terminando o primeiro bloco de frente com o Lobão. Voltamos em seguida. Até já. De frente com Gabi. De volta para mais um bloco com o Lobão. Por enquanto eu não falo da música, estou falando do livro. 50 anos a 1000. Ô Lobão, nas primeiras páginas do livro você conta um episódio no velório do seu amigo, também músico, Júlio Barroso. Uhum. Você e o Cazuza passaram a noite chorando, enlutados, cheirando, e de manhãzinha, sozinhos na capela, vocês resolveram cheirar uma fileira de cocaína em cima do caixão, como última homenagem ao amigo que partiram. Eu achei a cena tão insólita, porque nem em ficção. Se você puser isso num filme, as pessoas vão falar que exagero, que bobagem, que fantasia. É verdade. Bom, você conseguiria imaginar uma cena dessas hoje, nos seus dias? Você está limpo há quanto tempo? Eu nunca fui viciado, sabe? De 91 eu fiquei de saco cheio de cheirar, eu parei de cheirar, nunca mais Em cheirei. 91 já faz tudo isso? Mas num carnaval, 10 anos depois, eu ainda fui no Baixo Leblon, tinha uns amigos de São Paulo, eu fui de brincadeira, falei assim, olha como eu tenho autoridade no Baixo Leblon, tem ninguém vai cheirar cocaína, você vê como é que eu cheirava naquela época. Aí eu fui lá, ficava dando bote, assim. Aí o cara chegava lá com a carteirinha de dente, falei, me dá isso aqui, me dá isso aqui, me dá isso aqui. Agora dá, rapinha, toma e vai embora. Eu passei a noite inteira cheirando, só a título de turismo, entendeu? Mas nunca mais. cocaína não era só sua droga, você tomava... Eu era gonzo, né? Era Hunter Thompson naquela época. Eu acho que a gente estava disposto, eu acho que primeiro eu era hippie, né? Eu já vinha de uma geração... E aquilo ali, o que eu deixo bem claro isso no livro, porque as pessoas podem achar que me destacar das pessoas normais. Mas aquilo era normal para aquela época. Todo mundo cheirava, o contínuo cheirava. Assim, a maioria das pessoas, aquilo era a linguagem daquela época. Pois é, né? Você conta no livro sobre seu envolvimento com maconha, cocaína, LSD, mandrique, xaropes variados, cogumelos, outras substâncias que você usava. Heroína. Com todo respeito, coisas que você usava até quando estava sóbrio. Pois é. Sabemos que hoje você está limpo, não usa mais nada, mas eu gostaria de saber se a sua opinião sobre a droga hoje mudou. Você, na época, combateu muito as leis antidrogas. Continuo combatendo. Essas leis que te mantiveram preso durante um bom tempo.
Exatamente, e inconstitucionalmente, porque me prenderam com um galho de maconha, eu era primário e tinha respaldo da lei para a sursis, ou seja, cumpria prisão em liberdade, isso não me foi concedido, né? Então, é esquisito, sabe? Eu acho que, aí quando eu falo que as drogas, eu sou daquelas pessoas que acham que as drogas proibidas, é óbvio que é uma tremenda burrada, aí as pessoas sempre acham que eu sou doidão, estou legislando em causa própria, Está isso fazendo não é apologia verdade. da droga. Eu parei de cheirar, eu não acho que... Eu acho assim, como Keith Richards, assim, olha, desculpa, eu me dei muito bem com as drogas, eu sempre ia pro morro, eu sempre tinha drogas boas, eu sempre cheirei cocaína de melhor qualidade, isso, talvez eu não tenha se me churriado tanto. Agora, eu não aconselho isso a ninguém, entendeu? E eu acho que são pessoas... E eu nunca fui destrutivo, assim como o Keith Richards, a gente usava para trabalhar, sabe, e dava certo, seja lá o que for. Mas eu acho que a droga tem que ser liberada por uma questão de bom senso, sabe? De você poder eliminar a violência, o narcotráfico. guerra do tráfico. Eu acho que é por aí, sabe? Olha, vamos falar do tráfico então, porque houve um momento em que você praticamente se juntou aos traficantes do Comando Vermelho, Isso, que você conheceu na cadeia. Você disse que era uma espécie de embaixador do tráfico no asfalto e que era pago com uísque, cocaína e barras de ouro. Não Você era se pago, não havia simplesmente... Presenteado. Todos se amavam muito, né? Presenteado. Você se sentia um bandido ou você realmente era bandido? Não, eu estava forçando a barra. Eu estava assim, tinha... Você era uma personagem, Eu era não? um personagem. Eu sabia que era um garoto de classe média, eu sabia que eu estava no meio, que até um jornalista não iria viver com aquela abertura e com aquela realidade que eu estava vivendo. Eu entrei de cabeça como se eu fosse um aventureiro, sabe? Eu estava achando aquilo tudo muito, assim, eu achava aquilo tudo horroroso, porque eu via assassinatos horrorosos, execuções das mais, assim, absurdas que você pode imaginar. Mas eu estava, talvez por essa minha vivência, não vivência, minha virgindade existencial durante a minha infância e adolescência, eu acho que eu sou o caso típico daquela bala travada que quando levantou a cancela, eu saí despirocado, sem nenhuma estrutura, né? Mas, de certa forma, eu tinha uma autoconsciência de que eu estava vivendo um momento precioso para a minha vida. Eu fiz muitos amigos. E outra coisa, né? Eu me sentia banido pela sociedade, tratado como mal social, mas não. O presidiário é carente, né? O criminoso também é carente. Então, você se sente, pô, você gosta de mim, eu te amo. Você faz amizades... Exatamente. No confinamento. No confinamento, e o que aconteceu? Dentro do confinamento, como eu virei o síndico, o que também ficou uma coisa super improvável, eu reorganizei a cela, tirei cocaína, botei Rivotril, fiz campeonato de surf de sabão em pó, para a gente limpar com a barriga a cela, comprei um tubo de imagem para poder a gente enxergar o fundo da cela. Fiz melhorias e... Quer dizer, você não sofreu violência na prisão. De jeito nenhum. Mas, em compensação, você deu uma entrevista em que disse que deu $2.000 em um uísque para um juiz para tentar escapar do processo por porte de drogas na década de 80. A Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, a MAERJ, confirmou que vai entrar com uma ação contra você porque o desembargador Antônio Siqueira, presidente da MAERJ, quer saber quem recebeu o uísque e agora a coisa muda de figura. O que você vai fazer? Eu acho isso um desaforo, primeiro, né? Primeiro, eu não admito me tratar. Você quer um palco? Vai, que negócio é esse? Tá entendendo? Não tem palco nenhum, não. Eu estou vendendo livro que história é essa muito bem palco? vendido. Foi o que a excelência aí se referiu à minha pessoa, né? Eu quero dizer o seguinte, eu não vou falar, pessoa... Aconteceu há 24 anos. Eu vi o cara praticar contrabando na minha frente, Gabi. Assim, ele perguntando pro policial que me prendeu. Policial Gil, você está lotado no aeroporto? Sim, excelência. Então, por favor, se manda daqui, que é aquela do lado, ali, do governador, porque tem um voo da KLM, voltando de Amsterdã, com a minha sobrinha cheia de muamba, você vai ter que aliviar a muamba. E falando com esses trejeitos malandrosos, sabe? Que não era pelo linguajar técnico, né? Então, você vê aquilo, eu comecei a rir. Assim, de ódio, evidentemente. Aí sai drogado e risonho, sabe? Tinha jornalistas, as pessoas estavam vendo aquilo. Agora, quanto a ter dado, são outros 500, porque é o seguinte, meus advogados, eles estavam montando uma defesa que eu discordava plenamente. Eu estava com toda a razão. Defesa em cima de quê? Em relação ao processo que eu estava recebendo. Mas o que? Eles estavam... Pelo galho de maconha, eles acharam por bem dirigir a defesa no sentido de que eu estava arrependido,
instruíram meu empresário para falar isso durante a corte e eu fiquei super contrariado. Falei assim, eu quero defender a minha razão, eu não quero simplesmente me livrar de uma encrenca. Fiquei puto, né? Aí fiquei na minha. Aí quando eu chego lá, na hora que o meu empresário, o Ricardo Leão, tá falando... e fora isso, ele falou assim, olha, o negócio é o seguinte, cara... Eu falei assim, mas eu tenho sursis, Abel, por que eu vou pagar uma propina se eu já vou sair daqui livre? Porque foi o seu advogado que disse me propôs, isso. né? Você sabe que seu advogado está dizendo que não também. Pois é, mas o problema é que... Olha, eu não quero fazer mal a ninguém, mas eu tô contando a minha vida. Isso aconteceu. Eu peço perdão para quem, por acaso, fica meio melindrado, mas isso aconteceu. E eu não queria pagar essa propina porque eu estava indignadíssimo com a situação que eu estava. Tanto é que na hora do julgamento, o meu empresário, muito meu amigo, Ricardo Leão, querido, foi lá, não, Excelência, ele está realmente arrependido. Eu levantei o dedo, olha, Excelência, eu não estou arrependido, estou indignado. O Estado não tem direito de me tutelar, eu sou um homem crescido e eu não posso admitir que o Estado possa ter poderes de administrar substâncias para botar na minha boca ou não. Essa era o meu ponto de vista. Então, eu fiquei assim, bom, eu vou contar isso daqui a uns 20, prescrever o crime. 24 anos, não vou falar. O cara se aposentou. Eu soube por um juiz amigo meu, numa churrascaria de Niterói, que esse cara já estava com a sentença lavrada, que ele ia se aposentar naquele dia. Aí eu falei, eu não vou morrer com isso. Agora, eu acho muito engraçado, esse Nossa Excelência aí, achar que, ficar ofendido de uma instituição que, tem um Lalau aí, o Maluf, nosso querido Maluf, se saísse do Brasil ia ser preso em qualquer lugar do mundo. Teve as contas da justiça trancadas porque está lá com o dinheiro desviado. Aqui no Brasil ele é ficha limpa, é anistiado. Tem o Renan Calheiros anistiado, o Jader Jabá, todos são anistiados. Agora, vão pegar no meu pé? Hoje não vão pegar. Deixa eu falar uma coisa. No próximo bloco, vamos falar de música. Isso é muito bom. Universo musical. Mas eu queria terminar esse bloco perguntando o seguinte. Uma coisa que eu reparei, você pode dizer se eu estou errado ou não, é que você pegou nesse seu livro e foi buscar, foi cutucar, foi mexer nas piores memórias, no sentido de que você foi rever as suas brigas, foi rever as suas desistências, foi rever as traições, não suas, as traições que você sofreu, ou que ocorreram nessa sua vida. Eu queria saber por quê. Foram brigas de amor, de amigos, brigas profissionais. Às vezes eu tenho a sensação que você se sabotou para burro. Sim. Que você chegava ali na beiradinha e arrumava uma desculpa para si mesmo. Você sabe por que isso? Eu acho, porque, por exemplo, no Vida Bandida, não sei por que cargas d'água, eu vi que estava empresário ganhando muito dinheiro, advogado ganhando muito dinheiro, e era na seguinte escala, assim, imagina 50 mil pessoas, o show é pago. A gente era recorde de bilheteria no Brasil inteiro. Eu não vi a cor desse dinheiro. Você está entendendo? Porque tinha que o tempo todo... Mas eu pensava assim, sabe de uma coisa? Essa coisa de banda... Eu estava tão desgostoso de acharem que eu estava fazendo aquilo por marketing, que eu torrei aquele dinheiro, o que tinha de dinheiro. Eu falei, eu não quero ficar com isso, eu não quero essa parada para cima de mim. Mas depois eu fiz muita análise, né? E eu achei que eu... Fez anos de análise? Fiz. E eu vi essa coisa com a minha mãe, eu tinha que enterrar minha mãe na minha cabeça. Eu estava com aquilo estava fazendo... eu tenho certeza hoje em dia que eu acabei... Mas você considera, honestamente, hoje, você percebe, ou melhor, você percebe que você se sabotou? Sim. Que você chegava ali na beiradinha e aí você inconscientemente dava um jeito eu tinha uma burrice emocional bastante acentuada, né? Eu acho que eu era muito reativo, eu era um prato cheio para qualquer jornalista, porque a pessoa me cutucava, é previsibilíssimo, né? Então, isso tudo, depois, muito fora a minha ingenuidade. Por isso que eu quis deixar bem claro no livro que eu não tinha preparo nenhum para a vida, entendeu? Então, e era um cara muito CDF, né? Eu nunca colei na vida, por exemplo. Então, eu sou muito assim, Olha aí sabe? as coisas que vem à cabeça dele, ele tem essa memória, ele vai lá, eu não colei.
Nunca colei. A gente está falando de análise de vida adulta e ele fala, não colei, fui à escola e não colei. Pois é, mas é para mostrar para você que a falta de estrutura gerou uma série de outras atitudes minhas que foram meio assim, não sabiam para onde. Eu estava no meio de um liquidificador na minha vida, sabe? Aí eu fui me achando, tive sorte de sobreviver aos embates e poder... Eu também tinha uma vontade de... Eu sou autodidata, né? Eu sou um cara sempre que eu procuro me melhorar o tempo todo. E eu sou muito CDF, assim, eu estudo as coisas, apesar de não ter o 2º grau completo, mas eu sou um cara que adoro estudar, sabe? Ô, Lobão, sabe o que você é também? E eu vou dizer, ou pelo menos para mim era, até o livro. Você era uma pessoa, para mim, assustadora. E eu acho que você fez isso. Quer dizer, você escondeu esse garotinho... O churupito, né? O churupito você escondeu dentro de uma figura ameaçadora, né? Para, eu não sei, para impedir que ele viesse à tona mesmo, para sobreviver com a sua própria loucura. Eu estou psicologizando pra cacete agora. Peraí, deixa eu fazer um intervalo aqui. No próximo bloco nós vamos falar de outras coisas, tantas, de música que eu já falei. Até já. De frente com Gabi. Ô Lobão, você reclama de ter sido expurgado da biografia do Cazuza. Isso aconteceu mesmo? Não é que eu reclamo, isso é um fato, né? Você vai no filme do Cazuza, eu vi o filme, o que mais me deixou preocupado no filme é que começa advertindo que é baseado em fatos históricos. A isso é que eu fiquei muito grilado, porque eu era o melhor amigo do Cazuza, a gente dividia, era uma dupla, né? A gente era atração turística do Baixo Leblon, no Guia Michelin, de 86. Então, na verdade é o seguinte, né, Gabi? Na verdade, eu não fui ejaculado apenas da biografia do Cazuza, né? Eu acho que tem... Por isso que eu precisei do Cláudio Tonhori, que documentou certas coisas que pareciam inverossímeis. Eu talvez, somente com a minha narrativa, ia parecer que eu era um cara ressentido, frustrado, porque são coisas tão absurdas, como a coisa da numeração da BPD, você viu? Ridicularizar Lobão. E aí os caras dizendo que eu tinha morto de overdose em Brasília. Então... Você acha que houve... O que foi isso? Foi um movimento orquestrado? O quê? Não, o quê? Não acho isso, não. Eu acho que é covardia da classe artística, leniência mesmo. Todos levaram o esporro dos diretores. E o que é mais incrível, porque era uma causa histórica, de 40 anos. A gente se reunia na casa do Chico Buarque. Todo mundo. Isso há 10 anos atrás. Por que chegou na hora que eu consegui, todo mundo andou para trás? Você está falando... A numeração. Da numeração e, por sinal, isso aqui é numerado, aqui é outro, assim, super orgulhoso. Eu me lembro claramente quando você... Comecei a campanha da numeração. Começou, né? Não só a campanha da numeração, me lembro de você fazendo a sua vendagem na banca. Na banca. Deu certo? Você chegou a ganhar dinheiro? Deu para ganhar dinheiro, porque na época o CD virgem era 0,2 centavos. A situação toda deu para que a gente formatasse aquela coisa. E muito, eu vou te dizer, amadoramente, porque a gente tinha que inventar um terreno que não existia, né? E advindo disso, o pessoal da cena independente do Rio meio que me pressionou na parede, tipo, você tem que fazer essa revista pra gente, não sei o quê. E eu passei 2 anos tentando a coisa mais absurda do mundo, porque era de descolar patrocínio para uma revista que tratava de música independente, sabendo de que todas as revistas especializadas do mainstream estavam falindo, né? E no final das contas, em 2003, novembro de 2003, saiu o primeiro. E eu fiquei muito orgulhoso, saiu o Benegão. E a gente acabou saindo de 2003 até 2008, a gente lançou uns 30 artistas. Tipo Cachorro Grande, Mombojó, Vandervilne, Benegão Seletores de Frequência, Réu e Condenado, Arnaldo Batista, o meu disco saiu também, e Bideu Baldi, altas bandas, sabe? As melhores bandas dessa geração aí. E isso me deu muita felicidade. Agora, terminou porque, por exemplo, aí no Sul vem uma lei estadual que proíbe CDs anexados em revista. O CD mesmo avulso começou a ficar com R$3. E o CD já virou uma coisa obsoleta, então não deu mais para fazer. Eu quero fazer uma pergunta e gostaria que você fosse, como sempre, muito honesto na sua resposta. Você acha que o lugar que te reservaram, em que você se encontra na música popular brasileira hoje, não é justo? Olha, Gabi, eu não sei se eu posso dizer se eu sofro com isso. Não é sofrer. Mas é óbvio que eu sou subvalorizadíssimo. Sub? É, claro. Por exemplo, coisas assim que eu não consigo explicar a você.
Eu nunca disse, por exemplo, às pessoas que eu parei de tocar bateria. Eu sempre digo que eu sou baterista. Aí eu vi um cara, não sei, tem um repórter, o ex-baterista Lobo. Eu gravo todos os meus discos. Eu sou multi-instrumentista, toco vários instrumentos desde criança. E as pessoas não reparam nisso, né? Porque é difícil você tocar todos os instrumentos, fazer todas as suas letras, compor todas as suas músicas e produzir todos os seus discos. Você ganhou um Grammy também. Por um disco que foi defenestradíssimo Pois pela imprensa. A que você atribuiria isso? Ridicularizar Lobão, né? Eu queria saber, não tem a ver com aquela imagem sua... Eu acho que tem a ver com aquela pessoa assustadora que você foi, talvez para se defender durante muito tempo. Talvez essa coisa assustadora também... Aconteceu aquele episódio dos Paralamas, eu fiquei... Imagina um cara que nunca colou na vida, aquilo acontecer. Os Paralamas... No caso, o Herbert explica Viana, o que é. O episódio, inclusive, eu abri com um prolegômeno antes de começar a história do Herbert Viana por todos os motivos do mundo. Mas é que houve uma querela, vamos dizer assim, de 81 até 99. Eles eram seus fãs, eles estavam começando carreira. Começando carreira. Você já estava... Eu estava começando com cena de cinema. O cena de cinema já tinha ido para o vinagre. Foi um disco que virou cult, mas vendeu 2, 3 mil cópias, uma coisa pequena dessas. E eles eram fãs do cena de cinema. Lançaram um compacto, a gente se encontrou num hotel no Sul. Eu encontrei com o Herbert e... Foram tocar juntos, fazer um som. Eu fiquei super feliz de saber que tinha uma banda que era minha fã. Eu via, ensaiava minhas músicas, tocava minhas músicas. Aí eu fui logo mostrando uma música que não era minha e que a gente ia ser um grupo de ska. Por isso que os Ronaldos tinham terno, porque a gente queria fazer um grupo de ska. E a música chave, que era do Guto, que chamava-se Rastamans in the Army. E a música assim... What you gonna do? Aí daqui a pouco, tá, tudo bem, eu mostrei pra ele. Aí, pô, eu vou pro Rio, não sei o quê, daqui a pouco um amigo meu aparece em casa. Cara, você não pode imaginar o que o cara fez, porque o cara gravou aquele Rastamans in the Army, chamando cinema mudo, cena de cinema. Ainda fez uma outra música, olha seu guarda, que papo careta, tô tirando chinfa com a minha lambreta. Também cena de cinema, vi meu amor com uma lambreta na sua capa preta. E o pior, ele roubou a minha voz. Eu cantava assim, olhava de bobeira pro espelho, meu bem, sorria. Eu tive que trocar de voz. Então eu acho que eu tive que falar sobre isso, porque antes de qualquer coisa, esse episódio até me melhorou, porque eu tive que ir trocando de estilo. Por exemplo, no Ronaldo Foi Pra Guerra, se você prestar atenção, ele está 1/4 de tom acima, porque eu não sabia cantar. E a única maneira de diferenciar a minha voz do cara, que agora era o original, era deixando a minha voz fininha. Quer dizer, você está dizendo... Você considera isso o quê? Plagiado? Você foi plagiado? O plágio oficial, não pode se dizer, porque o plágio tem 16 compassos. Sei. É um plágio, para mim, eu acho que é uma coisa mais patológica. Porque aí depois eu fiz, me chama, faz, me liga. Você chegou no futuro a falar com ele eu sobre tentei ser parceiro dele. Eu falei, poxa, você gosta de mim tanto, vamos ser parceria. Ele falou, pô, chorava, aí dizia que ia viajar. Admitiu que tinha acontecido? Não, isso? ele sempre admitiu, pô, sou seu admirador. Mas aí, cara, é o seguinte, pô, chegou no rock and roll, eu tava assim, sabe aquele... O inspetor Clouseau, tinha aquele comissário Dreyfus, que quando falava o inspetor Clouseau... Ia ficando nervoso. E quando eu falava no Herbert Viana, eu ficava assim, entendeu? Aí eu pensei assim, bom, se ele queria fazer ska, eu deixei de fazer ska. Ele tá fazendo rock, eu vou fazer o rock and roll. E vou chamar o Soares, vou fazer samba. Porque eu tenho meu background de samba, ele fica lá com aquela situação, eu vou para aquela situação. Estava migrando para aquilo. Aí, no meio da situação, a minha querida Leninha Brandão, que trabalhava no meu escritório Zé Forte, querendo tirar essa onda, ela gostava dos meninos. Falou, pô, você vê como realmente é querido. Ele chegou lá na Baia, ela produziu o disco, viu as letras, pô, pegou a revanche. Quando viu a favela é a Nova Senzala, ele falou, eureka, a favela é a Nova Senzala. Ele fez, H dos trens da favela da Maré. E aí, Canos Silenciosos. Como é que é, Canos Silenciosos? Homens, fadas, cacetetes, camburões. Aí no mesmo disco, no beco escuro espalha a violência. Homens, fadas. Você tá entendendo? Então, como é que eu vou dizer que isso é plágio? Aí o seguinte, aí ele consegue, a banda consegue, dentro desse rock and roll, faz o disco Selvagem, lança 15 dias antes. Aí vem o Herbert, prensa e fala assim, é o primeiro disco com elementos brasileiros. Olha, pode ensinar minha raiva. E aí, sabe o que ele fala? Meu ídolo. Ó, daqui a 15 dias, ele vem seguindo a gente. Falou que você iria seguir... E outra coisa, ele chamou a Elza Soares cantou no meu disco.
Aí, pô, eu fui no Circo Voador, a Elza, ela negou no livro, mas ela falou assim, porra, tu não vai, Elzinha, não vou deixar você ir pra gravar com os caras, não. Aí eu achava aquilo meio patológico. Aí você pode imaginar, aí vamos. Aí quando foi pro Vida Bandida, quando eu entrei na Bateria Mangueira, eu já com aqueles cacoetes, falei, agora ninguém vai mais. Agora eu vou. Né? Aí fui, levei lata no Rock in Rio e fiz quase 5 discos com a Bateria Mangueira. Aí em 95, tô lá tocando com a Bateria da Mangueira, vem o Ivo Meirelles e fala assim, ó, tô gravando com a Fernanda Abreu, no Funk Lata, vamos bater lata. Quem levou lata? Fui eu, com aquela mesma núcleo. O Ivo Meirelles, aquele núcleo da Mangueira, estava trabalhando comigo há 10 anos. Aí ele foi e gravou com a produção de quem? Do Herbert Viana, as músicas todas eram do Herbert Viana. Mais uma vez eu fiquei puto e jurei a mim mesmo que eu jamais voltava a tocar samba na minha vida. Aí fiz um disco de música eletrônica à noite. Aí falou, esse cara é maluco? Eu falei, mas pô, tem que sair. E nesse mesmo ano, aí ficou tudo tão liberado que o próprio Ivo saiu em excursão mesmo com essa mesma célula, com um paralâmetro de sucesso por aí pelo Brasil. Agora, eu coloco ali no livro, eu não sou dono da verdade. Se vocês acham que isso é um grilo meu, tudo bem, eu não estou dizendo que o cara é bandido, não, mas que isso aconteceu. Que essa é a sua história. E que eu me melindrei muito com isso, evidentemente. Fora os lobbies, que isso foi. Os jornalistas eram todos do lado deles. A música brasileira fez uma cisânia, aí virou Gil, Caetano, Herbert, Hermano Viana, Conspiração Vídeo, fizeram todo um lobby e suborno de jornalista. Pô, era uma falcatrua, viu? O Jabá começou a ganhar um vulto incontrolável nessa época. Tudo por uma questão desse episódio aí. Eu tô aqui, você definitivamente se julga prejudicado por tudo isso? Não, definitivamente não, porque eu acredito que todas as intempéries na vida são halteres para mim. Estou cada vez melhor. Estou feliz e estou mais forte, não estou não. São Paulo muda o que para você? O que é? Aliás, outra coisa que eu estou sabendo, né? Eu sei tudo a seu respeito. Sabendo, agora eu sei vendo. que 600 páginas Manual de de você. instrução, né? Você está brigado hoje com a sua filha. Não, eu não estou brigado. De 21 anos, você teve um afastamento. É, um afastamento. Filha da mulher, eu me lembro dela, eu me lembro de entrevistar você morava no Jardim Botânico com Isso. ela na época. Ela era sua prima, a mãe prima emprestada. Assim. a mãe da sua filha, que hoje tem 21 anos. Aham. E você disse uma coisa muito interessante. Você diz assim, ela é uma carioca convicta ou uma legítima carioca tem isso também. do que eu divirjo completamente. Exatamente. Mas você não é não viveu sempre um legítimo Nunca, carioca? não, legítimo carioca não, Evandro Mesquita. Brother, assim, eu sou o cara que nunca peguei. Eu tenho uma prancha de surf. Eu nunca pegava praia. Eu passava o dia inteiro enclausurado dentro do quarto. A única hora que eu me divertia era em Petrópolis, no Pedro do Rio. Ali sim eu consigo. No Rio eu só tenho péssimas recordações, eu ficava de castigo o tempo todo. E nunca fui um homem de praia e por badalação. Eu era um cara ao contrário disso. Eu sou um homem que lê, imagina, eu não tinha amigo. E era muito encarnado porque eu lia. E agora São Paulo é o que para você? É minha casa. É minha casa, são meus amigos que estão aqui. E é uma coisa, porque as pessoas às vezes me perguntam, mas pô, São Paulo tem um monte de mazelas. Eu falo, sim, claro. Mas o São Paulo tem muito mais turmas, mais tribos, sabe? E eu tenho tribos diferentes. diferentes, você... variadas. E aí eu tenho, pelo menos, meio que refúgio de todo mundo. A gente encontra aqui o Cachorro Grande, a Pitty, Nação Zumbi, os Fecheclés. Quem você pode imaginar que está fazendo meio que música no Brasil, de rock ou de música mais esperta, está em São Paulo. Porque no Rio eles entraram num processo de reinvenção regressiva brutal. Estão todos tocando chorinho, Ernesto Nazarella, Universitário, insuportável. Olha que eu gosto de tocar chorinho. Mas eu não posso permitir esse festival de mediocridade fake que acontece no Rio de Janeiro. Eu vim para São Paulo e aqui a coisa é mais moderna. E você está feliz com a sua vida profissional nesse momento? Muito, muito. Olha aqui, ficou muito lindo esse... Ficou muito. O Rui Mendes arrebentou nas fotos, né? Muito, ficou muito lindo. O que tem aqui? Tudo? Não, eu ia sair, inclusive, seriam 12 discos para sair desse período, eu acho que seria economicamente inviável, né? Aí eu fiz uma coletânea com 3 CDs e relancei o DVD, o famigerado Acústico MTV, que também acompanha a caixa. São 3 discos e um DVD. Por que famigerado?
Ah, pelo que falaram tanto, né? Cordeirão, vendido. Ô, Lobão, e você sossegou? Você, quer dizer, sossegou nunca, duvido. Mas tô dizendo, você tem uma mulher que é tua amiga e com quem, altos e baixos, vocês aí. estão juntos há quanto 20 tempo? anos. 20 anos. Desde o Rock in Rio. Ela é uma pilastra na sua vida mesmo, Com toda você diria? certeza, com toda certeza. Mas você percebe, se você leu no livro, mas eu sou uma figura caseira. Na verdade é isso, né? Minha avó era um modelo para mim, meus avós com quase 70 anos de casado. Eu sempre queria ter uma mulher, inclusive todos os meus outros relacionamentos, por mais loucos que foram, sempre foram duradouros. Com a Liane foram 4 anos, com a Alice foram 4 anos, com a Daniele foram 4 anos. Né? Hoje em dia, 4 anos já é uma... 5 vezes 4, 20. Já deu? Fiz a conta certa? Não, 5 vezes 3, 12 das 3 primeiras. Aí 20 agora com a Regina. Bate-bola, jogo rápido, que Vamos lá. acabou o nosso tempo. Vamos lá? Vamos. 50. Bacanérrimo. Tem certeza? Total. Pô, tô adorando ter 50 anos. Inclusive, eu nunca fiquei tão feliz com a minha idade como eu tô agora. Casamento. Maravilha. Felicidade total. Exclusão. Tristeza, né? Obscuridade. Falta. Medo. Medo, um bom elemento para você ter coragem, né? Para você ter coragem, você precisa de reconhecer o seu medo. Qual é o seu medo? Medo generalizado, né? De barata, por exemplo. Um homem corajoso, que todos têm medo de barata. Mas eu enfiei um dia uma barata no ralo e apertei assim, só para ver se eu conseguia parar de ter medo, mas eu continuei com medo. Sonho. Sonho que sejam realizáveis, né? Música. Música é minha vida. Drogas. Sexo e rock and roll. Sucesso. Fracasso e vazio. Vida louca vida. Vida doce. E Lobão por Lobão? João Luiz Vadebag Filho, Churupito, Lobão, quando não estou apaisando. Vai, fala alguma coisa do Lobão. Eu acho que eu sou uma pessoa muito caótica. Sou caótico e tenho eu sou uma pessoa muito inadaptada. Eu adoraria ser um cara adaptado. Eu adoraria ser tradicional, fazer samba, adorar bossa nova, estar dentro do imprint cultural da minha nação, mas isso não ocorre. Ô, querido, parabéns pelo livro. Muito obrigado, Sucessão para você. Sorte com o processo que vais encarar agora pela frente. E estamos aqui. Obrigada, viu? Falou, querida. Voltamos na obrigado. semana que vem, logo depois de Silvio Santos. Até lá.